A paz. Bom estarmos aqui novamente para louvarmos ao Senhor, estarmos juntos, adorarmos a Deus e termos esse momento também de ouvir a palavra de Deus, ouvir uma meditação na palavra de Deus. Nós vamos seguir com a nossa série de meditações no livro na carta de Paulo a Timóteo. Para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem no capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo. E nós vamos ler a partir do versículo 19. Primeira Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 19. Amém? Todos abriram, está sendo projetado aqui. Nós vamos ler na versão NVI, que diz o seguinte, a gente vai ler do 19 ao versículo 25. É interessante vamos fazer o seguinte, é interessante a gente perceber que esse versículo 19, ele é uma continuação dos dois versículos anteriores, né? Eu acho até que vou fazer diferente. A gente vai ler a partir do versículo 17, só para a gente dar uma contextualização do inteiro teor do que estava sendo falado ali. Aí, o 17, ele começa falando assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. E esses dois versículos, nós tivemos a palavra do Senhor sendo ministrada domingo passado pelo Adriano, nós entendemos bem do que eles se tratam, né? E a partir desse versículo 19, é como se fosse o outro lado da moeda, né? 17, 18 fala assim, olha, os bons administradores ajam dessa forma. E quando não é bem assim? Aí vai, a partir do 19. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade. E não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue, aqui ele faz um parêntese, não continue, Timóteo, não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. É como se fosse um parênteses aqui. E aí ele continua no 24. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são não podem permanecer ocultas. Até aqui essa parte dessas instruções, desses conselhos de Paulo a Timóteo, e a gente vai tentar trazer uma meditação, algo que possa ser aplicado na nossa vida a partir desse texto. E ele é um texto bem prático, né? Ele é um texto, quando você olha assim, olha, faça isso, faça aquilo. Então, são coisas bem práticas, com instruções, e bem no contexto de liderança cristã, bem no contexto de igreja, de pastor, de líder, de presbítero, como ele diz aqui. E, por conta disso, por conta desse contexto, eu gostaria de convidá-los a ouvir essa mensagem, considerando a liderança que todos nós, que cada um de nós exercemos. Porque, de uma forma ou de outra, todos nós exercemos um tipo de liderança.
Ou somos líderes em nossa casa, ou somos líderes no nosso trabalho, ou somos líderes, exercemos algum tipo de liderança onde nós estudamos, ou exercemos algum tipo de liderança aqui na igreja, ou exercemos algum tipo de liderança na nossa vizinhança, não sei, na nossa família, de alguma forma nós exercemos liderança, até porque nós somos chamados a sermos sacerdotes, né, profetas. Nós somos chamados por Deus a exercermos um ministério. E esse ministério que nós somos chamados a exercer faz com que nós estejamos aqui na frente, ou estejamos sentados, de alguma forma, tenhamos um tipo de liderança para ser exercido. Então, eu gostaria de convidá-los a ouvir essa mensagem nesse aspecto, né, tendo esse foco, considerando a liderança que você exerce onde quer que seja. E ainda mais no contexto de igreja pequena que nós vivemos, né? Nós não vivemos numa igreja de 200, 300, 400, 500, 1000 pessoas, onde nem todo mundo exerce a liderança assim, de fato. Mas no contexto de igreja pequena que nós vivemos, acaba que todo mundo acaba exercendo algum tipo de liderança aqui. Se não exerce, está deixando de exercer porque tem espaço para todo mundo fazer alguma coisa, né? Mas esse espaço que a gente vive aqui, ou tocando, ou cantando, ou dando aula, ou fazendo isso ou aquilo, ou organizando, são lideranças que nós exercemos e que precisamos observar esses preceitos, esses conselhos que Paulo passa para Timóteo, né? E aí, depois que Paulo fala sobre o merecimento de dupla honra para os líderes que lideram bem a igreja, ele comenta sobre os casos que não são bem assim. Os casos, digamos assim, problemáticos de liderança, né? E aí ele fala de uma forma bem direta mesmo, né? Por exemplo, o versículo 19: não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Né? Existe uma frase relativamente conhecida de Calvino que diz o seguinte: ninguém está mais suscetível à difamação e à calúnia do que os mestres, os líderes religiosos. Né? E é verdade. Né? Na prática, isso é muito, muito verdadeiro. A pessoa que está liderando, em algum sentido, nesse contexto religioso, nesse contexto espiritual, ele está muito suscetível à difamação, à calúnia, até porque essa posição de liderança chama atenção em vários sentidos. Né? Chama atenção. Qualquer tipo de liderança chama atenção. Na igreja, muito mais. Porque tem toda essa áurea espiritual, essa áurea de contato com Deus, essa áurea de ambiente espiritual. A gente não sabe bem o que está acontecendo, a gente não sabe como que o Espírito Santo está agindo. Então, por conta desse ambiente, existe todo um carisma, uma atenção que os líderes religiosos acabam atraindo para si. Né? Esse tipo de atração, de estar em evidência, essa posição de liderança chamando a atenção, essa exposição traz consigo alguns perigos. Vários perigos, na verdade. Em geral, todos os líderes religiosos possuem essa carga de carisma que precisa ser bem cuidada. Não carisma pelos dons, não só pelos dons que Deus concede à liderança que nós exercemos, mas pelo fato de termos esse carisma, o dom, vários dons que Deus nos concede, isso chama a atenção das pessoas. Né? Você vê uma pessoa tocando muito bem, cantando e cantando muito bem, pregando e pregando muito bem, ensinando e ensinando muito bem, organizando as coisas e organizando muito bem, cuidando e cuidando muito bem. Isso atrai a nossa atenção. Isso chama a atenção das pessoas. Isso é um tipo de carisma. E esse tipo de atenção, esse tipo de carisma, precisa ser cuidada. Precisa ser muito bem cuidada. Não cuidada no sentido de ser alimentada. Não nesse sentido. Não no sentido de, olha, eu sei que eu tenho carisma, eu sei que as pessoas olhem para mim, então eu tenho que cuidar desse carisma para que as pessoas olhem mais ainda para mim, para que eu tenha mais seguidores, para que as pessoas me vejam mais. Não nesse sentido. Não nesse sentido.
mas cuidada para que não se torne danosa, para que não se torne danoso, para que essa atenção que nós recebemos, para que essa exposição que nós temos por exercermos algum tipo de liderança, para que isso não se torne danoso. É interessante, eu me lembro de um dos pastores da minha igreja mãe, onde eu tive os meus primeiros passos, vivi acho que uns 25 anos lá. Ele sempre falava o seguinte, ele era uma pessoa muito carismática, e ele sempre falava o seguinte, olha, você sabe como é que é pastor carismático, né? Aquele pastor que prega e glória a Deus, aleluia, e pá, tá, e não fica só ali, e quando ele sai, vai uma multidão de gente atrás dele, e aí, pastor, e tal, e faz fila para conversar com ele, a pessoa carismática. E ele falava sempre uma coisa, se preparem, porque vocês vão se decepcionar comigo. Vocês vão se decepcionar. E essa é uma realidade muito viva. Somos seres humanos. E por sermos seres humanos, nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. E na imperfeição, a imperfeição traz não só a possibilidade, mas a certeza de que as expectativas vão ser frustradas. E se há expectativa frustrada, se você não souber dosar bem isso, se você não souber trabalhar bem isso, você vai decepcionar as pessoas. E por isso esse pastor falava, olha, vocês vão se decepcionar. E quando ele falava isso, era meio que um balde de água fria, todo mundo lá dando glória a Deus pelas pregações dele, ele cativava as pessoas, ele tinha uma facilidade de fazer amizade, e aquilo atraía as pessoas, mas ele virava e falava, vocês vão se decepcionar. Porque ninguém é perfeito. Isso é uma forma de cuidar, sabe? Não ficar alimentando ilusões, não ficar alimentando expectativas irreais. E todo líder, na casa de Deus, todo líder espiritual, precisa ter esse tipo de cuidado. Não crie expectativas irreais. Não alimente ilusões fantasiosas. Somos seres humanos. Vamos decepcionar, sim. Vai ter momento. Por mais que o pastor Rodrigo, o pastor assim, sejam carismáticos e todo mundo gosta dele, meu irmão, pode ter certeza, vocês vão se decepcionar. Porque eles são seres humanos. E é bom que a gente saiba disso, porque quando acontecer da decepção vir, essa decepção seja cuidada, ela possa ser remediada, ela possa ser tratada. E para que isso não seja um peso grande demais sobre eles. Para que a gente não ponha um peso mais do que o necessário sobre as costas deles. Porque de perto, meu irmão, de perto não existem heróis. Sabe? Você vê assim a pessoa de longe, esse cara é um herói, essa mulher é uma heroína. Eu queria ser como eles, mas de perto, meu irmão, quando você chega um pouquinho mais junto no dia a dia, não existem heróis. O que existem são homens e mulheres, pessoas que dão o seu melhor, que se esforçam, que trabalham, que abraçam uma obra, abraçam um serviço, se dedicam, mas não existem heróis. Não alimente essas expectativas irreais. Por mais que os nossos pastores sejam excelentes pastores, eles não são heróis, são seres humanos. E a gente precisa ter isso bem em mente. E quando nós somos humanos, e quando nós somos imperfeitos, há sempre a possibilidade de críticas por razões erradas, por motivos sem importância. Há sempre espaço para críticas por imperfeições normais de ser humano, por a pessoa não corresponder às expectativas, por choque de personalidade. Poxa, eu pensei que
fulano era desse jeito e tal, mas quando eu cheguei, eu vi que não era como eu imaginava. Por simples choque de personalidade, a gente acaba se decepcionando. Por isso, apoiado por uma instrução do Antigo Testamento, o Paulo recomenda que o Timóteo só aceitasse a acusação sobre algum líder, se houver testemunho de 2 ou 3 pessoas. Por que ele diz isso? Porque, como tem muita expectativa, se uma simples frustração de expectativas pode falar, poxa, acabou, não é nada daquilo que eu imaginava, sabe? E por conta da expectativa elevada, qualquer errozinho, qualquer defeito, qualquer coisinha boba, se transforma em algo gigantesco, para cima da vida de um líder. E aí, a suscetibilidade de acusações infundadas, a possibilidade para que haja acusações, difamação infundada, se torna muito mais fértil o terreno para isso. Por isso, Paulo vem de uma maneira muito objetiva e fala, olha, está vendo os líderes? Ok, eles podem errar, mas olha, só aceite acusação, não aceite qualquer acusação sobre eles. Não aceite qualquer lamento, não aceite qualquer boato. Mas olha, é necessário que haja 2 ou 3 pessoas que sejam testemunhas dessa acusação. Somente a partir daí deveria ser realizada uma investigação para apurar os fatos. Não que a acusação seria suficiente, mas a partir de uma acusação de 2 ou 3 pessoas, você poderia investigar e ver o que de fato estava acontecendo. Mas isso é uma coisa muito prática, uma coisa muito... Não tem nem o que se falar mais sobre isso. É isso, meu irmão. É isso. E aí ele continua, versículo 20. E daí, a partir dessas acusações, se elas forem fundamentadas, e havendo essas testemunhas, os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Né? Eu não sei quem é das antigas aí, acho que a maioria é das antigas. Vocês lembram como é que era as ceias na Assembleia de Deus? Tinha mais, pelo menos na minha, antigamente, quando eu era, né, há muitos anos atrás, dia de ceia, aquele dia de... antes de tomar a ceia, fazia-se aquela fila, aí vinha lá os irmãos, publicamente, falava... Ô, meus irmãos, eu estou aqui, eu queria pedir perdão à igreja, porque... E aí começava, né? Porque eu assisti a novela das 9. Eu não aguentei assistir a novela. Eu falei mais ríspido com a minha esposa, me perdoem e tal. E aí ia naquela sessão, né? Mudou, não é mais assim. Mas existe essa instrução aqui de Paulo para que, se o líder pecar, se o líder de fato errar e for um erro público, que ele seja repreendido em público. Para quê? Para que os demais também temam. Isso porque, quando nós exercemos liderança, nós acabamos sendo modelo para as pessoas. Né? Não é assim que funciona? A gente está aqui na igreja e, de repente, a gente vê, sei lá, a Adriana tocando. Desculpa tomar como exemplo a Adriana. A Adriana está lá tocando e a gente vê ela tocando. Meu Deus, isso é uma mulher de Deus. Né? E é. Isso é uma mulher de... Olha como ela toca, olha como ela toca inspirada. E, de repente... desculpa, vou usar o Daniel. Não. Olha o Daniel, como ele está... Nossa, o Daniel... Poxa, aí o Daniel peca. Quantas pessoas vão ficar tristes na igreja? Quantas pessoas vão falar assim, poxa, não esperava isso. E é por isso que Paulo fala, olha, se o Daniel pecar, e se for um pecado que atinja nas suas consequências as pessoas, que de alguma forma venha causar dano à igreja, que de alguma forma venha entristecer a igreja, que de alguma forma venha minar a igreja, de alguma forma, que esse pecado seja tratado e seja repreendido publicamente. É uma coisa muito prática, muito direta, e é isso, é assim que tem que ser. A questão de haver um cuidado, né? Nós que exercemos liderança, exercemos em vários aspectos na igreja, nós precisamos ter cuidado, porque a dimensão dos nossos erros
à medida que a gente vai tendo liderança, a dimensão dos nossos erros, eles reverberam numa amplitude muito maior. É diferente, de repente, eu errar com a minha família, eu pecar com a minha família, eu vou me tratar com a minha família. Eu errar em secreto, eu vou tratar eu e Deus. Eu errar com os meus familiares, eu faço uma reunião ali com minhas tias, meus tios, meus pais, meus primos, e me acerto com eles. Agora, quando eu erro, e esse erro, esse pecado, atinge a igreja, ele precisa ser tratado diante da igreja. Como eu falei, essa é uma questão muito prática. E aí parece, no versículo 21, parece que já havia um histórico de algo nesse sentido. E parece que algo que não foi tratado da maneira mais adequada. Porque quando a gente lê o versículo 21, olha como é que Paulo fala. Timóteo, eu o exorto solenemente, diante de Deus, diante de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções, de que forma? Sem parcialidade. E não faça nada por favoritismo. Meu irmão, isso aqui era um problema que tinha lá naquela época. Não existe mais hoje. Isso aqui é problema de Paulo, sabe? De você tratar as coisas com favoritismo. Quem é meu amigo, vem para cá. Quem não é meu amigo, vai para lá. E esses aqui, o tratamento é de uma forma, aqueles ali é de outro jeito. Isso acontecia lá na igreja de Timóteo. Não acontece nas igrejas hoje em dia. Mas a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado, meu irmão. Porque no reino de Deus não há espaço para parcialidades. No reino de Deus não há espaço para favoritismos. Ou pelo menos não deveria haver. Paulo aconselha a Timóteo a tomar essas medidas sem distinção entre amigos e inimigos, entre pessoas próximas ou distantes. Sim, o reino de Deus é um reino de amizades. O reino de Deus é um reino de afetos. O reino de Deus é um reino de comunhão. Mas os afetos, a comunhão, a amizade não pode nublar, não pode embaçar a nossa visão para que nós possamos ter um discernimento das coisas, para que nós possamos fazer um julgamento adequado das coisas. Reino de Deus e igreja não é lugar para favoritismo, não é lugar para parcialidade. Ah, como eu gosto de fulano, eu vou tratar fulano diferente. Não é assim, meu irmão. E por falar nisso, e por falar em favoritismo, olha o que ele continua falando no versículo 22. Timóteo, Timóteo, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Meu irmão, o que é esse impor as mãos? Eu me lembro da minha época que a gente, às vezes, interpreta as coisas de uma forma tão errada, né? Eu me lembro de uma época que, na minha juventude, os jovens começaram a imaginar que esse impor as mãos era tipo assim, olha, Daniel, quando você for orar para alguém, cuidado, não põe a mão na cabeça de qualquer um, porque se a pessoa estiver endemoniada, o demônio vai vir para você. Né? Você já ouviu isso? Pois é, tem nada a ver, meu irmão. Não é isso. Não é isso. Não acontece isso. Já pensou se fosse assim? Você não ia poder orar por endemoniado, por ninguém, porque poderia vir... Não é assim. Na verdade, isso aqui, e você deve saber com certeza, quando a pessoa era separada para o ministério, quando a pessoa era separada para alguma liderança, para ser um presbítero, um pastor, um diácono, qualquer coisa, era costume impor as mãos sobre a cabeça das pessoas. E nessa imposição de mãos, você orava pela pessoa e consagrava a pessoa ao ministério. E esse é um hábito que acontece até hoje. Daí a recomendação de Paulo. Timóteo, não se precipite para impor as mãos sobre a cabeça de ninguém. Não se precipite para separar ninguém ao ministério. Não se precipite para separar ninguém para exercer alguma liderança na igreja. Tome cuidado. Sabe por quê? Ele já fala da consequência. Não participe dos pecados dos outros.
Porque, havendo pecado na vida dessa pessoa, ou se em decorrência do ministério que essa pessoa viesse a exercer, ela cometesse algum pecado por não estar habilitada, por não ter capacidade ainda, por não ter experiência ainda, Timóteo, por impor as mãos precipitadamente, participaria dos pecados daquela pessoa. Olha que coisa séria, né? E é séria também pelas consequências práticas disso. Não existe coisa mais inadequada do que um líder que não é líder de verdade. Do que uma pessoa que foi colocada no papel de liderança e não tem capacidade para isso. A igreja sofre, a igreja pena, a igreja se contorce de dores por líderes mal formados, por líderes precipitados. E por isso Paulo vai e fala, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Isso aqui é uma forma de Paulo falar, mostrar uma maneira de evitar o problema de ter que punir um líder. Parece que punir um líder, né, como foi falado, de expor, de repreender publicamente, é uma coisa difícil. Né? Imagina, de repente, acontece isso aqui na igreja e o pastor Rodrigo, o pastor Cíntia tem que vir aqui e chamar minha atenção. Olha, está aqui o Daniel, pecou. Olha que difícil. Não é fácil. Por isso, Paulo vai e fala, olha, quer evitar isso? Quer evitar esse tipo de coisa? Não participe, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém. É uma forma de evitar o problema de ter que punir um líder e tomar muito cuidado com quem escolher. É preciso tomar muito. Essa é uma decisão que precisa ser tomada sem pressa. Eu me lembro de uma época que eu fui pastor numa congregação lá da minha igreja mãe, alguns anos atrás, eu fui pastor de uma congregação. Nos primeiros dias, interessante, e cômico, né? Nos primeiros dias que a gente chegou lá nessa igreja, um dos irmãos, que era presbítero, ele me chamou para comer um pão de queijo na casa dele, né? Aí estamos lá, ele me chamou para comer o pão de queijo, tá lá, pão de queijo, Coca-Cola e tal, conversa vai, conversa vem, futebol, e filhos, e não sei o quê, até que chegou o finalzinho da nossa conversa, né? Aí ele vira e fala assim, pastor, chamei o senhor aqui para a gente se conhecer melhor e tal, mas eu também queria ter uma conversa com o senhor um pouco mais séria. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Eu acho que eu não tinha nem um mês na igreja. Aí ele vira e fala, pastor, eu queria saber quais são as suas intenções comigo. Eu falei, como assim? Como assim? Quais são as suas... pastor, porque eu tenho um chamado pastoral. E eu queria saber quais são as suas intenções, se o senhor quer me... Irmão, eu estou te conhecendo agora. Como é que vai ser isso? Não deu 2 meses, ele saiu da igreja. Mas isso é uma coisa que, em igrejas mais tradicionais, a gente acaba alimentando isso, a expectativa de ser líder, a expectativa de estar em evidência, a expectativa de sair da multidão, a expectativa de ser lembrado, a expectativa de não ser mais um. Né? E, meu Deus, como é comum isso nas igrejas mais tradicionais. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. É uma coisa que é um problema. Mas ele continua. E aí eu vou pedir perdão, pedir licença para vocês, depois do versículo 22, eu não vou falar agora do versículo 23, porque o versículo 23 é um parêntese. E eu queria falar dele no final. Aí, para seguir no mesmo assunto, versículo 24. E versículo 24 diz o seguinte. Os pecados de alguns, ele falando nesse contexto, né? Entenda o contexto. Olha, não se precipite para impor as mãos, não se precipite para colocar ninguém sob liderança, para colocar ninguém como líder. Não se precipite. Por quê? Os pecados de alguns
são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não são, não podem permanecer ocultas. Paulo, ele revela aqui a principal dificuldade na tarefa de se escolher bons líderes, boa liderança na igreja. Na verdade, é o fato de que, nesse contato que nós temos aqui, meu irmão, a gente vê a superfície, a gente vê o que está aparente, e a gente vê o que está aparente só aquilo que as pessoas querem mostrar. Quem gosta de mostrar defeito aí? Quem gosta? Sabe aquela típica pergunta de entrevista de emprego? Você está lá e tal, como é que você é e tal. Agora, seguinte, a última pergunta. Me fala aí, quais são os seus defeitos? Aí ele fala, o meu defeito é que eu me dedico demais ao trabalho. Meu defeito é que eu sou perfeccionista. Meu defeito é porque eu não consigo enxergar a hora de entrar, de parar, e eu continuo trabalhando. Isso é um defeito. E a minha família, olha, eu preciso tomar jeito. Mas ninguém fala que o seu defeito é preguiça. Ninguém fala que seu defeito é fofoca, ninguém fala que seu defeito é a inveja, ninguém fala que seu defeito é a mentira, que ninguém fala que seu defeito é tantas outras coisas que nos colocam lá embaixo. Ser humano é assim, e na igreja é assim. E nós chegamos aqui, a gente vê só o nosso lado bom, meu irmão. Eu sou assim. E eu acredito que, eu acho que todos somos assim. Por isso, a gente não pode se precipitar. Os líderes não podem se precipitar. Sempre há o perigo de pessoas mal qualificadas serem escolhidas. E pessoas bem qualificadas serem deixadas de lado. Já pensou? Que dano! Que terrível isso! Pessoa bem qualificada ser deixada de lado, esquecida. E pessoa mal qualificada ser escolhida. E se levarmos em consideração, porque ele fala do lado bom e do lado mal, né? O pecado que você vê aparentemente e pecado que você só vai descobrir depois. E ele fala do lado bom também, das coisas boas que são propagandeadas e coisas boas que a gente só vai ver depois. Mas se levarmos em consideração que ser discreto é uma virtude, ser discreto é ou não é uma virtude? Para mim meu irmão, não sei para você, mas uma pessoa ser discreta é virtude para mim, sabe? A pessoa fazer o bem e não fazer questão de ficar, olha aqui o que eu fiz, não é para falar nada não, meu irmão, não quer saber? Ontem aconteceu isso, mas olha, isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, porque eu sou humilde. Humilde com H maiúsculo e fosforescente, né? Para chamar bem a atenção. Virtude. Ser discreto é uma virtude, ao contrário dos que fazem questão de alardear seus feitos. Por isso, ter paciência, observar as entrelinhas das pessoas, porque não existe nada que esteja oculto, que não seja revelado, com paciência, com observação cuidadosa, com observação direcionada pelo Espírito Santo, sem se precipitar, buscando direção de Deus, do Espírito Santo. Isso é fundamental. Mas essas são instruções bem diretas. E aí eu deixei o versículo 23 por último, porque ele é um pouco mais abrangente. E ele acaba passando um pouco além dessa questão de liderança. Olha o que o versículo 23 diz. Não continue a beber somente água. Foi sem intenção, foi na hora. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho. Por quê? Por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Pelo relato aqui, parece que Timóteo era um cara
que vivia doente, vivia com enfermidade. E o que eu vejo dessa instrução de Paulo? Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho. Porque naquela época, e ainda hoje, mais naquela época, mas ainda hoje nós sabemos que o vinho tem os seus benefícios, tem as suas propriedades curativas, terapêuticas, e faz bem. Não faz bem encher a cara, né? Não é para encher a cara. Mas o vinho tem as suas propriedades curativas e tal, e naquela época já se sabia disso. E aí Paulo vira e fala o seguinte, olha, é como se ele falasse o seguinte, ô Timóteo, toma remédio, rapaz, toma chá, toma canja de galinha, descansa, cuida do teu corpo, rapaz. Não fica só na água, não queira ser mais santo do que Deus. Não queira ser mais santo que Jesus, porque Jesus tomou vinho. Beba um pouco de vinho para tratar das suas várias enfermidades. Isso aqui para mim é o seguinte, isso aqui fala que ser cristão é ter o coração no céu, mas os pés no chão. Ser cristão é ter o coração no céu, mas ter os pés no chão. E ter coração no céu, meu irmão, não é ter cabeça nas nuvens. Ter o coração no céu é uma coisa, ter a cabeça nas nuvens é outra. É bem diferente. Cabeça nas nuvens é estar fora da realidade, é fantasiar situações. Cabeça nas nuvens é cultivar ilusões. E, meu irmão, cultivar ilusão, fantasiar a situação, ficar fora da realidade, no contexto religioso, é o que mais tem. É o que mais tem. É muito comum. Por que isso acontece? Por que a gente fantasia? Desculpa ser muito direto, mas a gente fantasia, meu irmão. A gente fantasia muitas vezes. Fantasia. A gente cria ilusão no relacionamento com Deus. Por que a gente fantasia isso? Por que a gente cria isso? Porque é muito comum nós abraçarmos uma leitura bíblica romantizada. Nós lemos a Bíblia e fazemos uma leitura muito romantizada. E aí a gente vê, de repente, os milagres que aconteceram na vida das pessoas que têm os seus relatos registrados na Bíblia, e a gente vê que aconteceu um milagre, depois aconteceu outro, depois aconteceu outro. E qual é a nossa conclusão? Qual é a nossa leitura romantizada? Nós vemos os extraordinários relatos e cultivamos a ilusão de que esse extraordinário fazia parte do dia a dia constante daquelas pessoas. É como se, imagine aí que você fosse fazer um relato. Vamos fazer, Bíblia não, mas vamos fazer o livro santo da Betesda, de Brasília. E aí como é que seria esse livro santo? Me permitam a extrapolação aqui da alegoria. Vamos fazer o livro santo da Betesda Brasília. Como é que vai ser esse livro santo? A gente vai pegar o relato dos fatos extraordinários do relacionamento com Deus, e aí vai chegar o irmão Moisés e vai relatar, aconteceu isso. Vai chegar o Adriano, aconteceu isso, e quando a gente vê a obra acabada, a gente vai ter um livro, um catatal assim, onde a gente vai ter relato de milagre, de extraordinário, de ouvir Deus falando, e a gente vai ter a dimensão de uma Bíblia, de relato de coisas boas dessa pequena comunidade. Por quê? Porque a gente extraiu as melhores partes, as melhores experiências, as experiências mais extraordinárias, mas vocês sabem que entre um extraordinário e outro extraordinário, muitas vezes, é o silêncio. Muitas vezes, é o desespero. Muitas vezes, é a dor.
Entre um relato e outro da história da vida daquelas pessoas que vemos na Bíblia de verdade, havia enormes extensões de tempo na mais absoluta normalidade da vida comum. E o que é a leitura romantizada da Bíblia? Eu vejo milagre aqui na Bíblia, então todo dia tem que ter milagre na minha vida. Meu irmão, não é assim. Aqui a gente tem o melhor para nos inspirar. Mas acredite, entre um relato de um extraordinário e outro, havia muita vida comum. Havia gente sofrendo como a gente sofre. Havia choro como a gente chora. Havia momentos que você falava assim, ai, Deus não está me ouvindo. Será que vale a pena? Será que tem sentido? Da mesma forma como eu e você vivemos o nosso dia a dia. E aí, esse conselho de Paulo, tão prático. Olha, Timóteo, beba vinho para cuidar das suas enfermidades. E quem era Paulo? O livro de Atos relata vários milagres de Deus operados por Paulo. Porque Paulo, então, não virou para Timóteo e falou, tá bom, Timóteo, em nome de Jesus, ser curado. Não só de uma, mas das várias enfermidades que eu estou relatando aqui. Por que Paulo não fez isso? Porque imaginar uma vida só de milagres é romantizar o relato bíblico. E esperar que a nossa vida seja de milagre, milagre, só milagre, é cultivar ilusão. É viver com a cabeça nas nuvens. Servir a Cristo, meu irmão, não implica necessariamente em boa saúde física. Servir a Cristo não implica em que tudo dê certo. Servir a Cristo não implica em imunidade dos males. Está todo mundo pegando Covid, eu não vou pegar. Servir a Cristo não implica em capacidade de violar as leis naturais sem consequências. Jesus foi tentado a desafiar as leis naturais, a saltar lá de cima do templo. Isso é tentar contra Deus. Estamos sujeitos às mesmas leis naturais, físicas, de saúde, emocionais das pessoas que estão lá fora. Servir a Cristo é enfrentar dores e decepções também. É muitas vezes sentir-se impotente diante de situações dolorosas. Você vê a dor acontecendo, você vê as coisas se encaminhando para aquela situação de dor. E você não pode fazer nada, mas servir a Cristo é isso também. É muitas vezes fazer tudo certinho. E mesmo assim perceber que o resultado não é o desejável. Quem nunca teve essa experiência? Caramba, eu estou fazendo tudo certinho. Mas está dando tudo errado. Servir a Cristo tem disso. É a sempre presente possibilidade da injustiça, da ingratidão, da maldade, porque faz parte desse mundo que vivemos. Servir a Cristo é ter consciência de que, na absoluta, e eu não tenho medo de errar aqui, na absoluta maioria das vezes, esses problemas que nós enfrentamos deverão ser enfrentados com recursos naturais, com remédios, com repouso, com sistema imunológico do próprio corpo, com psicologia, com mudança de atitude. Não é só Deus muda a situação, muda o seu coração, meu irmão. Muda a sua vida. É vencer isso com enfrentamentos que geram desconforto, com capacitação, com humildade, com revisão de conceitos. Mas eu já tenho tudo aqui. Reveja seus conceitos. Mas e como é que a gente vai glorificar a Deus, meu irmão? Em tudo isso Deus é glorificado. Em tudo isso, Deus deve ser glorificado, porque foi Deus que criou o seu sistema imunológico, meu irmão. Eu tenho quase certeza
que a última dor de barriga que você teve, a cura veio pelo seu sistema imunológico. Mas tem menos Deus aí? Quem criou o seu sistema imunológico e cuida do seu sistema imunológico é Deus. A ideia do repouso, a ideia do descanso, a ideia de dormir, quem criou isso? Deus. A inteligência por trás dos medicamentos, quem concedeu essa inteligência? Deus. A sabedoria por trás da psicologia, quem estruturou essa sabedoria? Deus. As necessárias mudanças de atitude, de pensamento, no fim glorificam a quem? A Deus. Então, meu irmão, se de repente você tem uma dor de cabeça e passou, foi milagre de Deus, pode até ser, eu não sei. Mas 99% das vezes é seu sistema imunológico, é o medicamento, e glória a Deus por isso. Não é menos Deus. Todas as coisas são por meio de Cristo, são de Cristo e para Cristo. Portanto, todas as coisas devem glorificar a Deus. Se existe uma mecânica no automóvel que nos leva para lá e para cá, foi Deus que estabeleceu as leis de mecânica. Glória a Deus. Deus não pode ser glorificado só no sobrenatural. O sobrenatural faz parte da nossa vida com Deus. Mas creia, meu irmão, a grande maioria das vezes é a nossa capacidade intelectual, são os recursos naturais presenteados por Deus para a humanidade, e Deus deve ser glorificado por isso. Daniel, você que não está falando que isso aí que eu imaginava não é ter o coração no céu. Não é, isso aí é ter cabeça nas nuvens. E o que é ter coração no céu, Daniel? O que é de fato ter o coração no céu? Ter o coração no céu é cultivar valores que glorifiquem a Deus. É você cultivar a humildade, é você cultivar o perdão, é você cultivar o amor, é você cultivar a misericórdia, é você cultivar a tolerância, é você cultivar valores que glorificam a Deus. E por que você faz isso? Porque é bonitinho? Porque está na moda? Não, você faz isso porque isso glorifica a Deus. Ter o coração no céu é ter esperança em Cristo. Eu tenho o meu coração no céu. O que é então ter o coração no céu? É ter esperança em Cristo. E essa esperança em Cristo me comunica que essa minha luta, que essa nossa luta aqui na terra não é em vão. Que mais que é ter o coração em Cristo no céu? Coração no céu é ter motivação. Obrigado. É ter motivação na cruz de Cristo. Ter o coração no céu é ter motivação na cruz de Cristo. E o que é ter motivação na cruz de Cristo, meu irmão? Para ilustrar isso, eu gosto de falar do filme O Resgate do Soldado Ryan. Vocês assistiram? Resgate do Soldado Ryan, nota 10, não é o filme? Para quem não sabe, um pequeno resumo, um rápido resumo. Faz tempo que eu assisti esse filme, então os detalhes eu não lembro muito bem. Mas olha o seguinte, acho que é da Segunda Guerra Mundial. O Ryan foi para a guerra, foi para o fronte, e aí, além dele, mais acho que 2 irmãos dele. E eram 3 irmãos de uma senhora que já não tinha mais o seu marido, e os 3 irmãos foram para a guerra. Se eu não me engano, foi isso. E aconteceu que os 2 irmãos do Ryan morreram. E aí ficou só o Ryan para cuidar da sua mãe. Ficaram sabendo disso, o alto comando do exército ficou sabendo disso. O que o alto comando fez? Olha, essa senhora está sozinha na vida. O que a gente faz? Os 2 filhos dela morreram, só ficou um. Aí decidiu o seguinte: vão lá no front, resgatem o Ryan e tragam o Ryan de volta para sua mãe. E aí,
escolheram um pequeno pelotão, uma pequena tropa de alguns soldados, acho que uns 20 e poucos soldados, e esses caras enfrentaram as maiores adversidades nessa guerra para encontrar o Ryan. E eles iam num lugar, o Ryan não estava lá, e iam para outro lugar, o Ryan não estava, e davam informações desencontradas, e foi muito difícil encontrar o Ryan. Até que encontraram. Mas quando encontraram, vários já haviam morrido. Vários dessa tropa que foram em busca dele, né? E até mesmo depois que encontraram ele, tiveram uma última batalha, antes de devolver o Ryan para sua mãe, onde, se eu não me engano, todos ou quase todos morreram. Acho que todos morreram. E o último deles, que foram resgatar o Ryan, estava ali morrendo. E detalhe, eles não queriam, o pelotão estava bravo porque, caramba, a gente está morrendo aqui por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. Vai e cumpra a ordem. Mas tem tantas outras pessoas morrendo por causa de uma pessoa. E todo mundo ficou muito chateado com isso. E nisso, o resultado, todos morreram. E o último, que estava para morrer, estava lá no leito de morte. Aí o Ryan foi lá tentar socorrer ele, dar uma ajuda. Aí ele, morrendo, ele vira para o Ryan assim. E as suas últimas palavras foram: Ryan, faça valer a pena. Faça valer a pena o sacrifício desses homens que deram a sua vida por você. E aí as últimas cenas do filme mostram lá o Ryan com a sua família, já velhinho, prestando homenagem para esses soldados e dando a demonstrar que, olha, eu não sei se eu consegui fazer valer a pena, mas eu dei o meu máximo para valer a pena. Eu acho que isso se cabe muito para quem tem o coração nos céus. Ter o coração nos céus é ter motivação na cruz de Cristo. É você olhar para a cruz de Cristo, perceber que tudo que foi feito na cruz de Cristo foi por você. E não foi fácil, e não foi mole, e não foi cena de filme, e não foi uma simples encenação, mas foi preço de vida, de carne, de sangue, de dor. E é nós olharmos para aquele sacrifício, entendermos que aquele sacrifício foi para cada um de nós, e nós abraçarmos o desafio de fazermos valer a pena o sacrifício na cruz por cada um de nós. Ter o coração nos céus é nós vivermos motivados pela cruz de Cristo, tentando fazer valer a pena a nossa vida. De que forma? Como é que eu vou fazer valer a pena a minha vida? Como é que eu vou fazer? Como é que isso vai acontecer? Já sei. Eu vou ser um missionário. Que bênção que seja, meu irmão, mas não necessariamente. Você talvez não tenha um chamado para ser um missionário, e não há uma forçação de barra para você ser um missionário, mas você fazer valer a pena, fazer com que a sua existência valha a pena, é você ser a sua melhor versão. Não é necessariamente você ser um missionário, um pastor, não sei lá o quê, mas você fazer valer a pena é você ser o melhor pai, é você ser a melhor mãe, é você ser o melhor filho, porque tem muita falta de bons filhos, de bons pais, de boas mães. Se há falta de missionário nesse mundo, há também falta de bons pais, de bons filhos. Fazer valer a pena é você dar o seu melhor para você ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor servidor público, o melhor professor. Faça valer a pena é você olhar para a cruz de Cristo, ver o sentimento que estava envolvido ali e falar para si mesmo: eu vou fazer valer a pena. Se eu não conseguir, eu vou tentar fazer valer a pena. E o seu esforço de fazer valer a pena vai fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Vai fazer a diferença neste mundo. Faça valer a pena, meu irmão. Pés no chão, coração no céu, é fazer valer a pena. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos.
O Hugo ainda tá dando aula. Ah, ele aí. E pediu para a gente cantar uma música. A gente já está se direcionando para... Ah, a Adriana estava aqui já. Desculpa. E eu falei dela. Desculpa. Nós vamos fazer uma oração e já nos dirigirmos para o momento da ceia. Mas queria pedir uma música agora. É o que? É porque o Gustavo ia tocar hoje. O Gustavo ficou e aí o Hugo foi pegar assim no laço. O que Deus tocar no teu coração, Hugo? Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, em palavras, me aproximo
Aleluia, Senhor. Nós queremos Te glorificar com as nossas vidas, ó Pai, dando o nosso melhor, fazendo valer a pena o Teu chamado, fazendo valer a pena, Pai amado, naquilo que nos é permitido, naquilo que nos é, Senhor, o que podemos fazer, ó Pai amado, fazer valer a pena, Pai amado, dar o nosso melhor, para sermos melhores servos, ó Deus, melhores líderes, melhores pais, melhores filhos, melhores patrões, melhores empregados. Pai, abençoa a Tua igreja, ser com o Teu povo, Pai, que essa palavra gere frutos de mudança, de transformação, de visão transformada em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.